Não abram mão desse momento, irmãos, por nada. É triste ver uma igreja submissa a governadores, quando governadores estão atacando de fato a palavra de Deus. Uma igreja obediente é uma tristeza, quando essa obediência está acima da obediência da palavra. Eu sou obediente ao governador, até que ponto? Nós estamos vendo uma série de sermões no livro de Provérbios, capítulo 24, do 10 ao 13, onde nós aprendemos a conhecer a si mesmo. Conhece a ti mesmo. É a vez de sabermos o que é que Deus pede de nós. Até onde vai a nossa força? Até onde vai a nossa ousadia no Senhor? A nossa coragem? Até onde vai a nossa empatia pelo sofrimento do próximo? Até onde vai o reconhecimento de nossas culpas? E até onde vai o entendimento de que devemos saber desfrutar dos prazeres desta vida? Eu quero questionar aos irmãos com algumas perguntas neste momento. Como é ter cuidado com o outro e cuidar de si ao mesmo tempo? É possível? O sofrer pelo outro, saboreando o mel, é possível? Você sofrer a dor do outro e ainda assim poder saber saborear o mel? É possível encontrar um equilíbrio nesses aspectos? Observe o que diz o texto. Provérbios capítulo 10, capítulo 24, do 10 ao 13. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então é importante que os amados irmãos conheçam a si mesmos para saberem ponderar entre o cuidado com o outro e o cuidado consigo mesmo, para saber sofrer a dor do outro sem deixar também de desfrutar as coisas boas que Deus concedeu nesta vida. Vocês precisam conhecer a si mesmos para encontrarem um equilíbrio. Agora, como Jesus fez quando esteve como homem aqui na terra? Como foi que Jesus Cristo equilibrou as contrariedades destas questões? Observe, eu quero que os irmãos abram o livro de Marcos, para nós entendermos passo a passo como Jesus Cristo lidou com essa situação que nós estamos vendo. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, do 6 por diante. Os dois, do 6 por diante. O 6 e o 7 diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia.
havia uma permanente ameaça de morte contra a vida de Jesus Cristo. Aqui vocês observam que havia uma conspiração entre os fariseus e os herodianos. Eles se uniram com um propósito específico, o de tramarem uma forma de matarem Jesus, de tirarem a vida de Jesus. E aí Jesus Cristo se retira para os lados do mar. E uma grande multidão seguiu da Galileia. Agora, é importante você entender que a vida de todos está em constante ameaça. E não é só por causa do vírus, mas quantas pessoas já não morreram simplesmente por estarem tomando banho no banheiro, escorregaram, bateram a cabeça e morreram. E mortes até mais absurdas de se imaginar. Todos estão continuamente sob risco de morte. E aqui Jesus Cristo também. Jesus Cristo estava sob risco de morte, porque as pessoas que deveriam honrá-lo, que deveriam adorá-lo, estavam irados e aborrecidos com eles, e continuamente pensavam num plano para tirar a vida dele. E Jesus Cristo parou sua missão. Jesus Cristo fugiu e nunca mais apareceu. Foi para as bandas do Egito, foi para as bandas da Ásia. Não. Jesus Cristo continuou em Israel, mudando só de lugares estratégicos para não ser pego por eles. No entanto, Jesus Cristo continuou sua missão, mesmo sob risco de morte. Havia também uma permanente incompreensão da família de Jesus a respeito da missão dele. O versículo 20 e o 21, observe o que diz. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Entendem o que está acontecendo aqui? Jesus Cristo não podia ir para lugar nenhum, que uma multidão seguia. E Jesus Cristo nunca deixava essa multidão na mão. Tiveram fome, pararam para comer um pouco. Quando iam para casa, o versículo 20 e o 21. Quando iam para casa, uma multidão afluiu de novo, que eles não podiam nem comer. Caiu isso nos ouvidos dos parentes de Jesus. E eles disseram, esse homem não está são, está louco. A gente precisa prendê-lo, amarrá-lo, até que ele volte a si. Como é que alguém pode se preocupar tanto com a vida de outros que não para nem para comer? Temos que prender, senão vamos perdê-lo. E esse amor excessivo, só que ignorante, fazia com que estas pessoas planejassem impedir Jesus de cumprir a sua missão, seus próprios parentes. Então, Jesus Cristo viveu em permanente ameaça de morte e em permanente incompreensão até de seus familiares. A permanente incompreensão também da elite religiosa. O 22 diz, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Até os religiosos, meus irmãos, as autoridades religiosas não compreendiam a missão de Jesus, não compreendiam o que ele era nem o que ele fazia, e agora começaram a blasfemar, dizendo que Jesus Cristo fazia o que fazia, porque estava sob a autoridade do chefe dos demônios, Beelzebu. Então observe que a vida de Jesus Cristo não foi fácil. Era tensão para escapar da sentença de morte, era tensão para saber lidar com seus familiares, era tensão para saber lidar com as elites religiosas.
E a ignorância, meus irmãos, é a mãe da desunião. Jesus Cristo mostrou que estes não entendiam sua missão e eram desunidos, porque eram ignorantes, porque não conheciam a missão dele, nem quem ele era. Jesus Cristo deu uma lição aqui para envergonhar todos eles e a igreja que não é unida, para envergonhar aqueles irmãozinhos que acham defeito um no outro, para virarem a cara e fazerem caretas, usando os demônios, usando Satanás. Observe como Jesus Cristo envergonha a todos, do 23 ao 26. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, Jesus chama todos eles e diz, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Veja que incrível. Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês nem sabem o quanto vocês são ignorantes, por não entender que isso que vocês estão fazendo, está fazendo com que todos vocês pereçam. Vocês estão desunidos, vocês creem no mesmo Deus que eu creio, que meus discípulos creem, mas vocês estão divididos, mostrando que vocês não estão seguindo esse Deus. Porque se vocês estivessem seguindo esse Deus, vocês amariam a mim e amariam aos meus discípulos. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Vocês são divididos porque são ignorantes. E Jesus Cristo diz no versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhes saqueará a casa. O valente já foi vencido, é o que Jesus Cristo está dizendo, e a casa dele já foi saqueada. O valente é o diabo, e Jesus Cristo está dizendo, olha, sabe por que eu faço tudo isso? É porque eu já o amarrei, eu já o venci, e agora eu estou saqueando a casa dele, ou seja, eu estou tirando todos aqueles que estavam de posse dele, de mãos dele, as almas que estavam sendo escravizadas por ele, estou trazendo para mim, sequestrando para mim, saqueando para mim essas almas, que eram as almas dos eleitos, dos escolhidos. Havia também um permanente cuidado de Jesus Cristo com sua saúde, porque você pode pensar, não, Jesus Cristo então não estava nem aí para o cuidado com a vida, com a saúde dele, que Jesus Cristo se colocava no meio de uma multidão, arriscado ser pisoteado, arriscado sofrer algum dano grave. Jesus Cristo não ligava para a sua vida, mas é claro que ligava. A primeira prova é que, quando ele viu que estavam tramando para a sua morte, ele foi para os lados do mar. Depois, a outra prova é o versículo 8 e 9, que diz assim, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, a fim de não o machucarem. Então observe que Jesus Cristo bolou uma estratégia e disse, olha, eu não vou deixar de atender a multidão. Eu corro risco de sofrer algum atentado, de sofrer algum mal. Vamos fazer o seguinte, sempre deixem um barquinho separado para mim, por causa da multidão, que eu não quero que elas venham e me comprimam, e me espremam, e me machuquem. Eu pregarei em cima de um barco e eles ficarão ao longe.
Então observe que Jesus Cristo tinha cuidado com sua saúde, tinha cuidado com a sua vida. Havia também uma permanente ajuda de Jesus aos necessitados. Tudo isso era por causa de um motivo só: o cuidado com os aflitos. Porque Jesus Cristo muitas vezes passava da hora de comer, muitas vezes passava da hora de dormir, muitas vezes estava pondo em risco até a sua própria vida, por um motivo: a permanente ajuda que ele queria dar ao necessitado. O versículo 10 diz: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então Jesus Cristo, ele estava focado no cuidado com os necessitados. Vocês estão entendendo o equilíbrio de Jesus Cristo? Olha, eu não vou deixar na mão aqueles que cambaleiam indo para serem mortos. Eu vou cuidar deles. Espera aí, mas eu tenho também que cuidar de mim. Então eu vou cuidar de minha saúde. Vou me prevenir, saindo do lugar aonde há risco de morte, saindo do lugar aonde eu posso ser ferido. E observe, havia também uma permanente autoridade e discrição de Jesus Cristo a respeito do que ele fazia. O versículo 11 e 12 diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Não tornem isso público, eu proíbo vocês. E os demônios tinham que ficar calados, sem dizer quem ele era. Sabe por que isso, meus irmãos? Jesus Cristo não queria fazer notório, famoso o seu nome. Jesus Cristo não queria mostrar que o seu nome era um nome que merecia toda aquela exaltação humana, fútil e inútil, de pessoas que estão interessadas só em exaltar e encher o ego das pessoas. E Jesus Cristo disse: olha, não torne isso público. Mas aqui você vê a autoridade de quem era que estava aqui no mundo. Aquele que os demônios tremem quando estão diante dele. Sempre que haviam endemoniados que se deparavam com Cristo, caíam prostrados aos seus pés, dizendo: eu sei que tu és o Filho do Deus vivo. Isso, meus irmãos, como um clamor para dizer: não nos fira, não nos aflija. Como uma caça de demônios, uma legião de demônios já havia dito: não nos mande para o abismo, para o tormento. Ainda não acabou a missão do que os demônios precisam fazer na terra. E eles clamaram para que Jesus não os lançasse para o abismo, e eles foram para os porcos. E aqui nessa ocasião, você vê apenas que eles estão reconhecendo o soberano Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele tinha permanente autoridade, mas também uma permanente discrição. E agora nós entramos para o sabor que Jesus Cristo desfrutou do mel. Saboreias o mel, porque é doce ao paladar, porque o mel da saúde, da vida. O permanente prazer de Jesus nesse mundo, sabe qual foi? Você encontra no versículo 13 ao 19, que diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. O maior prazer de Jesus Cristo era estar junto em oração, em adoração, daqueles que ele mesmo queria. Não é que foi uma escolha daqueles, mas foi uma escolha dele. Aqueles que ele mesmo quis, trouxe para junto dele. E aqui vem o nome deles. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar.
e a exercer a autoridade de expelir demônios. Observe que agora não é só Jesus que tem autoridade sobre os demônios, agora também são seus apóstolos, seus discípulos. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, não é, que tinha a missão de traí-lo. Então observe que Jesus Cristo ele soube equilibrar muito bem todos esses aspectos que nós estamos vendo: o cuidado com o próximo e o cuidado consigo mesmo. Jesus Cristo também mostrou a responsabilidade que tem de se abrir mão, às vezes, de alguns privilégios, de alguns cuidados, até para com a sua saúde e até para com a sua vida, para manter a sua missão. Jesus Cristo mostrou também que era necessário ter cautela e cuidado com a própria vida, e que precisava-se sim manter e mostrar autoridade, mas com discrição, sem arrogância e sem orgulho. E mostrou que ele sabia desfrutar também do mel. Não era só sofrimento a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo não ia em busca do sofrimento, mas ele não fugia daquele sofrimento para o qual ele foi designado. Ele mesmo disse: olha, a minha vida ninguém a tira de mim, eu é que a dou espontaneamente. E na hora certa ele deu, na hora certa ele se entregou. Quando o prenderam, ele se entregou. Quando Pedro arrancou a orelha do soldado, Jesus Cristo disse: olha, você acha que se eu quisesse pedir uma legião de anjos, Deus não mandaria e destruiria com tudo? Acabaria com esse mundo assim? Eu quero passar por esse sofrimento porque essa é a minha missão. E no momento certo ele se entregou, morreu e ressuscitou por todos vocês. Agora, você precisa também olhar para essa vida de Jesus Cristo e aplicar toda ela a você mesmo, para que você se conheça a si mesmo como cristão. Quando eu digo conhece-te a ti mesmo, não é para você se conhecer como você é, na sua carne, mas para você se conhecer como você é como cristão, que não se aparta de sua carne, mas que há uma identidade diferenciada de todas as outras. A humanidade é dividida em duas: ímpios e cristãos autênticos. Entre os ímpios existem os cristãos farsantes, o joio, mas é dividida em duas: cristãos autênticos e ímpios. Então conhece a ti mesmo, cristão, e vê o que é que Cristo quer de ti, o que é que Ele exige de você, e entenda que você está em contínua ameaça de morte. Sua vida corre risco de morte continuamente. E por que você não morreu até agora? Você sabe quantas vezes Deus te livrou da morte? Eu sei, naquele dia quase que o carro batia de frente com o outro. Aquilo foi uma das milhares e centenas de vezes que você não se apercebeu. E por que você não morreu? Porque não chegou o dia que Ele determinou para você morrer. E eu fico impressionado com o pânico que vivem os crentes por causa de um vírus. Como se esse vírus fosse matá-los antes do tempo que Deus demarcou para a sua morte. Que ignorância terrível! E faz com que eles se afastem de Deus e adorem a um vírus. Sim, adoram a um vírus, porque aquele a quem você teme, a esse você adora. Se você não sabe se comportar diante das ameaças de morte, você vai viver em contínuo pavor. Deus marcou a data, o dia, a hora
e a forma que você vai morrer. Está tudo decretado do jeitinho que ele determinou. Você pode ir para onde for. Tem até aquela ilustração que dizem que um homem dizia: eu nunca vou morrer de acidente de avião. E as pessoas: rapaz, não fala isso, pode ser que um dia tu necessite. Eu não vou. Eu não ando de avião por nada na vida. De uma coisa eu garanto, eu morro de tudo. Só não morro de acidente de avião. E aí foi um dia, um avião caiu em cima da casa dele e ele morreu de acidente de avião. Meus irmãos, não existe outra forma de vocês morrerem senão aquela que Deus determinou. Ele determinou um encontro com vocês. Que encontro glorioso! Lembra aqui Jesus Cristo dizendo: olha, eu trouxe para perto de mim aqueles a quem eu quis que estivesse comigo. Ele marcou um dia onde disse: olha, vocês vão se encontrar comigo. Eu marquei. Ah, Senhor, como será a passagem? Ah, será pelo vírus. Ah, será pelo acidente, será pelo assalto, será. Agora, cada qual que atentou contra a tua vida e conseguiu, porque assim Deus permitiu, decretou, esses pagarão. Até você, se for irresponsável e pôr em risco a sua vida diante desse vírus, você pagará diante de Deus. Ah, mas ele decretou que eu ia morrer assim. Tudo bem. E morreu. Porque o decreto dele é absoluto. Só que você foi irresponsável e vai pagar por causa disso. E entendam que não é só ameaça de morte, mas vocês serão incompreendidos, vocês não serão compreendidos por muitas pessoas, inclusive por familiares. Dando aula a alguns adolescentes, eu estava tentando mostrar para eles o quanto é importante que eles conquistem as coisas com seu próprio esforço, que eles parem de esperar em papai e mamãe, que eles tenham coragem e ousadia de dizer assim: quer saber, eu vou trabalhar e conquistar muitas coisas com o meu esforço, não porque papai e mamãe quer me dar. E aí uma adolescente disse: ah, professor, eu tento fazer isso, mas minha mãe não deixa eu fazer, minha mãe reclama comigo por tudo, a minha vida se torna muito difícil porque a minha mãe não confia em mim em nada. E eu digo: sim, melhor para você. Como assim melhor para mim? Melhor para você, porque se uma pessoa tem liberdade para conquistar as coisas com seus esforços e a aprovação do seu pai e de sua mãe, essa pessoa será digna e honrada um dia. Ela está trabalhando o seu caráter. Mais ainda uma pessoa que não tem a aprovação do seu pai e de sua mãe. Quanto pior for a sua vida, melhor será o seu caráter. É óbvio, se você souber lidar com situações difíceis. Ah, minha família não me compreende. Pare de chorar. Ah, por que mamãe? Por que papai? Pare de lamentar. Deus quis assim para fazer você forte. Jesus Cristo não teve a compreensão de seus familiares. Jesus Cristo também não teve a compreensão de seus irmãos no sentido religioso. A elite religiosa não o compreendia. Ah, porque o pastor fez isso, também nunca mais eu vou para a igreja. Ah, porque o pastor não... Pare com isso. O obreiro, o evangelista, o pastor são homens falhos. E vão ser injustos a qualquer momento com vocês. Vão ser. Agora parem de choramingar. Entendam que isso é uma oportunidade que Deus concedeu para que você soubesse lidar com a rejeição, com a reprovação. Uma criança, eu dei uma nota 8 no colégio para ela, a mãe veio me perguntar por que não foi 10, professor. Aí veja como são as coisas. As pessoas, as mães, os pais querem sempre o melhor para o filho. Aí eu digo: olha, não foi 10, porque ele não atingiu a perfeição. E isso não é ruim para ele. O 8, ou até mesmo uma nota baixa, é muito importante para a formação do caráter dele, para ele entender que não é o melhor, para ele entender que não está acima dos erros, para ele entender que ele precisa se esforçar, que ele precisa se dedicar,
Imagine se todo professor, por pena do aluno desse 10, e ele passaria sem estudar, passaria sem se esforçar, sem se dedicar. Então, um 0, muitas vezes, é uma bênção na vida da pessoa, porque diz: ei, acorde, o que é que você pensa que está fazendo? Estude, trabalhe, se esforce, porque você não terá papai e mamãe a vida toda. E ainda que tivesse, você precisa formar o seu caráter como eles formaram o deles. E a ignorância é a mãe da desunião, foi o que vimos Jesus Cristo dando uma lição àquelas pessoas. Sabe por que vocês são fracos? Sabe por que na hora da angústia vocês se mostram fracos? Porque vocês não entendem a força da união. O que mantém o alicerce de um lar é a união. Mãe, pai, esposa, marido, filhos, netos, sobrinhos. Quanto mais unido for esse lar, quanto mais eles se entenderem, mais forte, indestrutível se tornará este lar. Agora é preciso que você entenda, não é união fajuta, é união em Cristo. E uma união em Cristo existe reprovação, existe castigo. Um pai e uma mãe que não tem coragem de punir seu filho na hora que erra, ele não está sendo unido com seu filho, ele está lançando seu filho no inferno. Como diziam alguns reformadores, Davi, com os lábios, tentou levar seus filhos para o céu, mas com os pés, com as atitudes, chutavam eles para o inferno. Então é importante que você entenda, é necessário união, mas união em Cristo, na palavra. Na hora que vê que um saiu da palavra, chama e diz: isso daqui é o caminho, isso daqui é a verdade, isso aqui é a vida, a palavra de Deus. Ah, amém, pai, amém, mãe. Se curvem, se unam com Cristo e vocês vão ver como será o destino de vocês. Ah, mas é muito difícil. Vocês têm que lutar contra muitas coisas, não é verdade? Como nós temos visto. E ainda por cima, Satanás e seus demônios. Não, meus irmãos. Ele já foi vencido. Jesus Cristo já saqueou os bens dele. Vocês são prova disso. Se ele não tivesse sido derrotado, vocês não estariam aqui, não. Se ele não tivesse sido derrotado, vocês estariam na casa de vocês, vivendo a vidinha de vocês. Alguns em bares, alguns em prostituição, alguns em assassinatos, em crimes, um monte de coisa, menos em Cristo. A prova de que ele venceu o valente, tirou a armadura dele, amarrou ele e saqueou os bens dele, são vocês, que um dia foram de Satanás e agora são de Cristo. Então, temer o quê? Aquele que é de Deus, o maligno, não o toca. Aquele que é de Deus, o diabo, não tem poder de tocar. E aí os irmãos vão temer um vírus. Meus irmãos, é preciso ter cuidado. É preciso se prevenir. Não é também para tentar a Deus, não é para também subestimar a astúcia do diabo, mas temer só ao nosso Deus. E que exista um permanente cuidado, como houve em Jesus, em vocês, com a saúde de vocês. Se cuidem, se previnam, usem máscaras, lavem suas mãos com álcool em gel, façam um distanciamento seguro, se previnam. Só nisso não, também com o que vocês comem, porque existem ainda outras doenças, aparentemente não, né? Aparentemente acabou todas, só existe uma agora no mundo, que é o coronavírus. Doença do coração, câncer, nenhuma outra existe mais, só existe esta. Mas entenda, para a mídia, para esses políticos corruptos e para os ignorantes,
Mas para o povo de Deus que é sábio, não. Existem muitas coisas que põem a saúde de vocês em risco. Então não tentem a Deus. Agora, mas tem uma pessoa que precisa de minha ajuda. Mas se eu sair, vou pegar o coronavírus. Pegue! Morra! Mas não deixe um necessitado desamparado. Porque você vai morrer de qualquer jeito. Se Deus determinou que você vai morrer de coronavírus, você vai morrer. Eu não vou não socorrer fulano para não pegar o coronavírus, vou ficar em casa. Vem uma pessoa que é de sua casa, que foi comprar pão, pegou o vírus, passa para você e você morre em casa. Vocês entendem? Deus determinou o dia que vocês vão morrer, tudo que acontece com vocês. Só façam uma coisa, tenham cuidado, que é o que Ele pede. Cuidado de ti mesmo. E permanentemente ajudem ao necessitado. Façam isso com autoridade. Mostrem que não temem nada neste mundo a não ser o Altíssimo. Mas não sejam arrogantes. E quando socorrer alguém, não saia dizendo. Ou também não receba os louvores. Você é. Eu não. Existe um Deus que move corações, moveu o meu. Deu louvor a Ele, porque é a Ele que pertence. Seja discreto, seja permanentemente discreto, mas tenha também ousadia, tenha autoridade. E por fim, desfrute permanentemente do prazer do mundo como cristão. Jovem, desfruta de tudo que agrada os teus olhos. Goza de todos os prazeres que o teu coração pede. Só não te esqueces que um dia prestarás conta de tudo que fizeres debaixo do sol. Os amados irmãos precisam desfrutar de tudo como cristão, diante daquilo que Deus concedeu. Aquela liberdade que Deus deu a vocês. Existe oportunidade para um passeio? Vá. Espareça sua mente. Desfrute do mel, não porque você é melhor do que alguém ou porque isso daí é o princípio da tua vida aqui na terra, não, porque prazeres maiores no céu existem. Se você estivesse aqui para desfrutar os prazeres desse mundo, Deus não deixaria, porque lá é melhor, tem prazeres maiores. Mas Ele está deixando para você socorrer o necessitado. E para você socorrer o necessitado, você precisa estar forte. Para estar forte, você precisa ter lazer, prazeres, uma boa alimentação e tudo que é importante. Agora, desfrute dos prazeres desse mundo. E que você exercite esse prazer de comunhão. Não abram mão desse momento, irmãos, por nada. É triste ver uma igreja submissa a governadores, quando governadores estão atacando de fato a palavra de Deus. Uma igreja obediente é uma tristeza, quando essa obediência está acima da obediência da palavra. Eu sou obediente ao governador, até que ponto? Até ele não contraria a palavra. Amém. Devemos ser. Contrariou a palavra, vai ser obediente. Uma igreja forte na graça de Deus é uma igreja desobediente a ordens que contrariam a palavra de Deus. Então, eu peço aos amados irmãos que pensem nisso, desfrutem desse momento e não abram mão desse momento de culto e adoração em comunhão com os outros, tendo todo cuidado, prevenindo-se como Jesus, para que vocês não ponham a saúde de vocês em risco. E eu quero ler o Salmos 16, versículo 2 e 3, que diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis.
nos quais tenho todo o meu prazer. Desfruto do mel que é o teu povo, os notáveis na terra. Que Deus abençoe a todos, irmãos.